Olá! Já pararam para pensar como uma nação de samurais e senhores feudais conseguiu se transformar numa superpotência tecnológica global e num tempo recorde? Nesta análise, a gente vai mergulhar nos momentos mais dramáticos e decisivos da história do Japão. É uma jornada em tanto, de isolamento, guerra e um renascimento incrível. Para a gente conseguir entender essa história toda, que é bem complexa, vamos dividi-la em 4 grandes atos. Pensem nisso como o nosso mapa, tá? Para a gente navegar pela saga impressionante do Japão. Vamos lá. Nossa jornada começa lá atrás, no Japão feudal. Uma terra dominada por poderosos senhores de guerra, os chamados daimyos, e seus guerreiros leais, os famosos samurais. É nessa época, sabe, uma era de honra e muitos conflitos, que várias das tradições japonesas que a gente admira hoje em dia foram criadas. Essa linha do tempo aqui já dá uma ideia da dimensão da coisa. A gente está falando de séculos e séculos de história. Começando lá na fundação mítica do país, mas o ponto-chave mesmo é a Batalha de Sekigahara, em 1600. Essa batalha não foi só mais uma briga, não. Ela unificou o Japão sob um único governo militar, o shogunato, que trouxe mais de 250 anos de paz. Então, peraí, quem mandava de verdade? Bom, existia um imperador, que era visto quase como uma figura divina, sabe? Mas o poder real, quem batia o martelo mesmo, estava nas mãos do shogun. Ele era o ditador militar, o verdadeiro governante do Japão. Resumindo, o imperador reinava, mas o shogun governava. E essa liderança militar tomou uma decisão assim super radical: isolar completamente o Japão do resto do mundo. Essa política, chamada de Sakoku, que quer dizer algo como país acorrentado, durou mais de 200 anos. Imagina só, 2 décadas sem nenhum contato com o exterior. Isso criou uma cultura única, super preservada. Mas essa bolha estava prestes a estourar. E essa era a grande pergunta que ficava no ar, né? A pressão de fora estava aumentando e a resposta para essa questão ia levar a uma das transformações mais rápidas e radicais da história mundial. E a resposta veio. Veio na forma de navios de guerra a vapor, os navios negros americanos, que chegaram de repente na Baía de Tóquio. De uma hora para outra, o Japão se viu numa sinuca de bico. Ou abria suas portas e se modernizava numa velocidade alucinante, ou corria o risco de ser colonizado pelas potências ocidentais. E o que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, em 1854, o Japão era uma sociedade feudal e isolada. Menos de 40 anos depois, já tinha uma constituição, um parlamento e uma indústria começando a bombar. Foi uma das viradas de chave mais rápidas da história de uma nação. Esse slide aqui é perfeito para a gente ver o antes e depois. É uma mudança absurda, de uma sociedade de samurais para uma nação industrial. A transformação foi total. O fim da classe dos samurais, a criação de um exército moderno, a construção de ferrovias, novas leis e até um calendário novo. O Japão estava literalmente correndo para alcançar o futuro. Só que, com essa força toda, veio também um novo apetite. O Japão não queria mais só imitar o Ocidente, ele queria construir seu próprio império. E essa ambição toda acabou colocando o país num caminho bem perigoso, de conquista e de guerra. Essa linha do tempo aqui é uma verdadeira escalada de poder. Primeiro, uma vitória contra a China. Depois, uma vitória que chocou o mundo contra a Rússia, que era uma potência europeia. O Japão estava se mostrando para o mundo. Anexou a Coreia, expandiu sua influência por toda a Ásia, até chegar no fatídico ataque a Pearl Harbor em 1941, que mudou o curso da história para sempre. E para conseguir sustentar toda essa expansão, o Japão fez uma aposta muito perigosa, se aliando à Alemanha nazista e à Itália fascista. Essa aliança, o eixo, meio que selou o destino do país, colocando ele em rota de colisão direta com as potências aliadas numa guerra que ia consumir o mundo inteiro. A guerra, que começou com uma demonstração de força, chega num clímax aterrorizante, exatamente nesta data. 80 mil. Esse número representa as vidas que foram perdidas em um único instante, em um piscar de olhos, na cidade de Hiroshima. O mundo nunca tinha visto nada parecido. A era atômica tinha começado, e 3 dias depois, o pesadelo se repetiu em Nagasaki. Diante da aniquilação total, o Japão não teve outra escolha a não ser se render, sem nenhuma condição. A guerra tinha chegado ao fim. A derrota foi absoluta.
O império ruiu, o país foi ocupado pelos aliados e, sob a supervisão deles, o Japão foi forçado a se reinventar mais uma vez, do zero. E tudo começou com uma nova constituição que proibia o país de entrar em guerra para sempre. E é aqui, das cinzas da derrota, que acontece o que talvez seja mais impressionante de todas as transformações do Japão. Uma nação em ruínas que se preparava para renascer de novo. O pós-guerra foi um período de reconstrução e de um crescimento econômico tão absurdo que o mundo todo chamou de milagre. Mas a história moderna do Japão também é uma história de resiliência, de enfrentar a perda de um imperador super longevo e a fúria da natureza, como no devastador tsunami de 2011. E no coração dessa nova identidade japonesa está essa frase aqui do artigo 9 da Constituição deles. Ao renunciar ao direito de fazer guerra, o Japão se transformou de uma potência imperialista para uma nação dedicada à paz e à cooperação internacional. Com a paz sendo o novo pilar, o Japão canalizou toda a sua energia na reconstrução, e o resultado foi o tal milagre econômico. Das ruínas surgiram cidades futuristas, trens-bala e tecnologias que mudaram o mundo, mostrando uma capacidade de se reerguer que é quase inacreditável. E assim a gente chega aos dias de hoje, da sociedade feudal isolada à potência imperial e das cinzas da guerra a um gigante tecnológico pacífico. A história do Japão é uma prova de reinvenção constante. E a grande questão que fica no ar é: qual será a próxima grande transformação dessa nação tão fascinante?